E aí, meus amiguinhos, mais um podcast Revalida. Estamos com a doutora Leia. Ela vai conversar com a gente sobre a aprovação dela no Revalida, quais estratégias ela utilizou, o que foi que ela fez e vamos aproveitar aí o conhecimento empírico que ela teve para que a gente possa aprender, né? E aí, doutora, tudo bom? Boa noite. Boa noite, tudo bem, doutor Rafael? Melhor agora, né? Maravilhoso. Melhor agora que está aprovada. Eita, animais. Graças a Deus. Me conta, fala um pouquinho sobre você, quantas vezes, de onde você se formou, quantas vezes você fez o Revalida, me conta. Certo. Eu me chamo Leia Cristina, né? E aí eu me formei em 2017 em Cochabamba, Bolívia. E aí a prova teórica eu fiz ela por 3 vezes e aprovei em 2021. Certo. E aí depois eu fiz a prova prática em 2021, não aprovei, aí fiz novamente agora em 2022, em junho, e graças a Deus consegui a aprovação. Entendi. E onde foi que eu entrei na história? Quando foi que você me conheceu? Certo. Eu te conheci antes da minha prova teórica que eu aprovei. Certo. Eu te conheci, eu acho que em junho, julho de 2021. Porque eu já tinha feito a prova de 2017, aí ficou aquele tempo sem ter prova. Aí eu fiz em 2020, não aprovei. Aí eu te conheci através de uma colega que me indicou o seu canal no YouTube. Aí eu comecei a estudar pelo Tips, né? Você antes não tinha o curso, você só fazia as lives. Aí você lançou o curso, aí eu comprei o curso, estudei pelo curso, fiz a prova teórica, deu certo. E aí depois eu continuei estudando pelo teu método para a prova prática também. Certo. Agora vamos falar um pouquinho sobre a parte da prova teórica. Então você fez a prova 2017, 2020 e aprovou em 2021, foi isso? Isso. Me conta, o que é que você fazia de diferente que em 2021 você mudou e por isso você conseguiu aprovar? Como foi? Antes eu estudava muito fazendo resumo, aqueles resumos extensos que quando eu terminava eu já nem lembrava mais o que estava no começo. Entendi. E aí, quando eu comecei a te acompanhar, eu entendi que era a dinâmica da prova, né? Porque a gente tem que aprender a resolver a prova. Então, eu fui aprendendo a dinâmica da prova, fui resolvendo e resolvendo questões, né? E aí foi quando, 2021, eu fui com outra mente para a prova. Eu já não fui, porque quando a gente estuda muito por resumo, a gente tem sim um conhecimento muito grande. Mas uma coisa que você sempre fala é que a gente precisa aprender a fazer a prova. E são coisas muito distintas. Fazer a prova e estudar. O conhecimento está do mesmo jeito, mas fazer a prova por questões é muito diferente. Entendi. Então, o que você fez foi que você aprendeu a fazer fazer as questões para poder aprender os temas da prova. Exatamente. Se você pudesse voltar no tempo, porque 2016 a nota era baixa. Era bom demais. Era filé. E antes, melhor ainda. Quando você aprovou, a nota era mais alta, era bem mais alta. E o que você diria de dica para você, lá no passado, se você pudesse voltar no tempo? Ah, com certeza, sim. Não perder tanto tempo fazendo resumos e resumos, assistindo aulas intermináveis e sempre focando mais mesmo nas questões. Né? Até hoje, assim, eu vejo muita gente estudando ainda nesse método que eu estudava antes. E aí não, dá vontade de falar, não vai por esse caminho. Imagina eu. Porque às vezes o cara vem falar comigo, é muito interessante. A pessoa vem falar comigo e pedir dica. E eu falo com todo mundo, a pessoa manda mensagem para mim, eu digo, mas como é que você estuda? Aí a pessoa fala, não, eu tenho curso tal, e você faz como? Aí eu estudo tantas horas, eu vejo tantas aulas por dia, aí aquilo vai me agoniando. Eu disse, quanto tempo você está se preparando? Já faz 2 anos. Eu digo, meu Deus do céu. Jesus. É isso mesmo. Porque uma aula, por exemplo, dos cursos mais tradicionais, que duram 1h30, a gente fazendo resumo, a gente demora 3 horas naquele tema. E estudando diretamente por questões e fazendo... Eu aprendi a não fazer mais resumos, né? Como que eu fazia? Por exemplo, doenças exantemáticas. Eu só ia pontuando o que era mais importante.
ia pontuando o que diferenciava uma da outra, para se na prova cair qualquer uma delas, eu saber qual é a diferença. Exatamente. Kawasaki, toda prova eu errava Kawasaki porque eu não entendia que a febre era mais de 5 dias, aquela coisa toda, dor nas articulações, dor na perna, no braço e tal. Então, aquilo, às vezes as matemáticas primeiro eram horríveis. Então, quando eu aprendi a estudar desse jeito, aí foi dando mais certo a coisa. Entendi. Ou seja, você estudava e fazia o seu resumo com ponto-chave e não ficava escrevendo livro. Para que o cara vai escrever um livro? Não, hoje você olha para você e você enxerga. Mas naquela época, se alguém dissesse, você era capaz de brigar com a pessoa. Não, isso está errado. Exatamente. E é até mais fácil para você revisar depois. Lógico. Quando você só coloca pontos, é mais fácil para revisar na véspera da prova. Então, isso foi que abriu a minha mente. Olha, para revisar é mais fácil. É lógico. Porque tudo faz parte do método que a gente ensina, né? Revisão sistemática, Exato. estudo ativo, o resumo padronizado, tudo isso são coisas que a gente ensina para que a pessoa faça. Isso facilita demais a vida. Porque se o resumo ele não for simples para você acessar ele, serve de nada o resumo. Porque resumo é uma fonte. Exatamente. O resumo é como se fosse um dicionário que você consulta quando você precisa. Se você não conseguir encontrar... Como é que é o dicionário? O dicionário é todo divididozinho ali para que você possa encontrar com facilidade, né? Em ordem alfabética, tal, essas coisas. Se não fizer isso sentido... mesmo. Aí me conta, aí você aprovou. Feliz, contente e foi para a prova prática. Só que você fez 2 vezes. O que foi que aconteceu na primeira vez? O que você fez de errado, entre aspas, né? Porque a gente errado e certo não existe. Existe o que não dá certo para você e o que dá certo. O que você fez que não deu certo na primeira vez? Na verdade, Rafa, na primeira prova, em dezembro de 2021, eu fui super confiante. Eu fui da tua primeira turma do TIPS prático. E eu fui, assim, bem confiante para a prova. Quando eu saí bem confiante também, porque foi uma prova muito boa, os temas foram muito bons. E aí, quando saiu o resultado, eu tive a pior experiência da minha vida, né? A nota era 66, e aí eu fiquei com 63 e pouquinho. E eu tinha os pontos nos recursos, fiz os meus recursos, eu tinha mais de 10 pontos nos recursos. Só que não me deram meus pontos dos recursos, né? Não corrigiram, infelizmente, a gente tem que lidar também com as injustiças, né? E não me deram meus pontos, foram todos indeferidos os meus recursos. Para não dizer que foram todos, me deram 25 décimos de recurso e deferiram um recurso. Ah, meu Jesus do céu. Ou seja, foi uma palhaçada que fizeram com você. Foi. Então, assim, a gente tem que aprender a lidar com as injustiças também, né? E para mim foi muito frustrante. Realmente, o sentimento de frustração foi um nível assim, lá em cima. Porque você tem os vídeos, você tem tudo, você vê que você fez, que você falou. E para lidar com isso é muito complicado, né? E aí eu fiquei ali aqueles 10 dias de luto, inevitável. E depois sacudir a poeira e vamos voltar a estudar, né? A praticar checklist com os colegas, fazer grupos e vamos que vamos. Agora, uma coisa que eu quero fazer uma observação. É muito ruim desaprovar. Eu passei por essa experiência. Quando eu fui fazer em 2020, precisava de 4 pontos. E aí eu fiz os recursos, desacreditado, e sobrou. E no final, ainda precisei de 1,25. Eu tinha mais de 12 pontos ali, que eram para ter me devolvido, e também aconteceu comigo, e no final faltou 1,25. É muito ruim desaprovar. Mas depois eu entendi que tinha coisas, isso serviu para melhorar muito o meu desempenho. E eu entendi que tinha coisas que eu poderia melhorar para que não tivesse dúvida de que eu fiz. Então, eu inventei muitas estratégias a partir das coisas que eu vi, que eu fiz muitas coisas, tinha 12 pontos, mas do jeito que eu fiz, deu margem, não era para dar margem, mas o que eu estou dizendo, mas isso deu justificativa em alguns pontos para que o cara, ao corrigir rápido, não visse o que eu fiz. Tá errado, era para ele ter visto. Mas eu aprendi a deixar na cara o que eu estava fazendo. Então, para o curso, foi muito bom, porque eu consegui ensinar para outras pessoas como deixar os pontos na cara para que a pessoa ela não tenha dúvida. Por exemplo, vou citar um exemplo. Lá quando eu fiz a primeira vez a prova, então quando a pessoa me entregava alguma coisa que eu não tinha pedido, eu não chamava atenção.
A pessoa me entregava. Mas agora não. Na segunda, se a pessoa me entregasse o papel, oxe, menino, mas eu fazia um labafero tão grande para o cara não ter dúvida que ele me entregou sem eu solicitar. Ou então eu solicitava depois. E aí, isso tudo são coisas que você vai aprendendo com a questão da prática. Quando o revalida é sempre assim, eu sempre falo para vocês nos cursos que revalida 80% a 90% é mal corrigido. Não tem nenhuma piedade. Até agora, na prova teórica que teve agora, a galera perdeu um monte de ponto que tinha feito e eles mesmo assim não deram, não querem saber não. Eles não querem saber se você tem filho, se você é casado, se você tem que trabalhar, se a sua vida depende daquilo. Ele quer lhe lascar, é isso que ele quer. O revalida quer fazer isso com você. Infelizmente. Aí você passou por esse trauma, por todo esse problema, sua prova foi mal corrigida e você tinha capacidade de aprovar. Teve alunos meus que faltou 0,25, 0,2 e desaprovaram e tinham os pontos. Isso acontece demais. Uhum. Você agora foi a segunda vez fazer a prova. Qual foi a sua estratégia agora com sangue nos olhos? Como foi? Então, eu fui muito assim, como você falou, né? Coisas que a gente tinha deixado meio no ar, então eu fui muito focada naquilo. E assim, por exemplo, eu fui muito focada também aos comandos de prova, fui prestando muita atenção aos comandos. E tinha assim, solicite. Aí eu falava, aqui está pedindo para solicitar. Então, eu vou solicitar o exame tal. Eu deixava muito claro qual era o comando da prova, né? Olhe para a câmera. Então, eu parava, fingia que não tinha... Olhava para a câmera e falava assim, 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 assado. Então, eu fui muito prestando atenção nos comandos de prova. E outra coisa também, se me entregassem antes o panfleto, aquela filipeta, ou eu não lia, eu deixava aqui, falava tudo que eu tinha que falar, e aí depois eu dizia, eu quero pedir tal coisa. Então eu também tive um pouquinho dessa coisa de, eu não pedi isso aqui, me entregaram. Então eu fingia um pouquinho que eu quero solicitar tal coisa, e deixava muito claro que estava solicitando. Porque na passada eu perdi alguns pontos por causa disso também. Exatamente. Né? E aí eu deixava muito claro. Me entregaram antes. Olha, me entregou antes, mas eu não solicitei agora. Agora eu solicito. Perfeito. Então, eu fiz muito isso nessa segunda prova, porque a gente não pode dar margem mais para o erro, né? E aí eu fui realmente com sangue nos olhos. Porque o negócio é esse. A gente está fazendo... Não é avaliação de conhecimento. É isso que tem que ficar claro. As pessoas não avaliam o seu conhecimento. E você tem que chamar muito a atenção. Porque pense, aquele cara que está corrigindo a sua prova, ele está corrigindo 400 provas. E ele coloca em velocidade mais 4 ali e sai marcando que nem doido. Ele nem presta atenção. Ele não está preocupado em fazer certo. Ele está preocupado em fazer volume. Em fazer rápido para ganhar mais tempo. Então a gente tem que chamar muita atenção. Tem que ser chato, repetitivo, para o cara não ter dúvida. É assim que você diminui a chance de você ir para o recurso. Ou então você ganha mais pontos no recurso. Porque mesmo assim pode ser mal corrigido. Né? Outra coisa que é importante, vamos aproveitar o seu testemunho para a gente falar sobre isso. A ordem, às vezes a gente faz numa ordem aleatória. Isso faz com que o cara pule alguma coisa e não volte para marcar. Então, por exemplo, se o checklist é estruturado, sintomas, antecedentes e hábitos, e eu perguntar os hábitos no começo para depois perguntar os sintomas, então ele vai pular. Ele vai pular. E aí não vai marcar. E aí a gente vai ter que fazer o recurso, vai ter que passar. Então tudo isso daí é manha de prova prática, que a gente vai ensinando, que a pessoa vai passando pela experiência, a gente vai aprendendo com isso. Isso aconteceu demais comigo. Na prova de 2020 eu sofri demais com isso. Então tudo serviu. A gente não sabe, né? Deus, ele sabe todas as coisas. E cada coisa é no tempo de Deus. Então, você não ter aprovado, mesmo com a injustiça, foi permissão de Deus. Alguma coisa serviu na sua vida. Eu não sei o que é, muitas vezes a pessoa não sabe, mas alguma coisa foi importante para você como crescimento pessoal. Então, triste. Sim, com certeza. É triste, é demais, mas com certeza ele fez crescer muito mais. E para você poder ajudar mais pessoas ainda. Me conta. Vamos falar um pouquinho sobre a experiência que você teve estudando para o Revalida. Primeiro, a primeira pergunta. Que dicas você daria para pessoas que vão fazer a prova prática do Revalida? Olha, a dica que eu dou é treinar. Por quê? Porque o conhecimento a gente já tem. Com tudo que a gente estuda para a prova teórica, ao meu ver, nada mais é do que você pegar aquele conhecimento e aplicar dentro do checklist.
Não é decorar checklists, não, mas treinar. Treinar exaustivamente. Já repetiu, repete de novo. Nós estávamos com um grupo de 9 pessoas e das 9, infelizmente, só 2 não aprovaram. Mas nós tínhamos dias assim que começávamos 8 da manhã, aí eu parava para almoçar e à tarde novamente. Começamos a repetir os checklists todos, porque a gente percebia que sempre faltava alguma coisinha. E sempre vai faltar. Mas o ideal é você treinar. Não ter vergonha de treinar, porque a gente tem muita vergonha. Né? Na primeira prova, nossa, eu tinha muita vergonha, eu ficava, nossa, eu errei isso aqui. Mas é a hora de errar. Não tem essa. Erre, e aí seus colegas lhe corrigem. Treino. Porque quando chega lá, a sua mente ela tá tão robotizada com aquilo que você vai fazendo o esqueleto bonitinho, você não pula, vai. Quando chega no final, você termina e ainda tem tempo. Aí você pensa, esqueci tal coisa. Mas você fez isso, mas tem isso. E você vai aprendendo a entender uma coisa. Na prova fala assim, na unidade tem raio-x, ressonância, tomografia. Então, peça tudo aquilo, porque provavelmente vai ter. E isso foi coisas que eu aprendi para a segunda vez que eu fui fazer, porque a primeira eu deixei passar muita coisa batido. Lógico. Então, eu quero solicitar o raio-x, eu quero solicitar uma tomografia, eu quero solicitar, porque tinha lá. Então, provavelmente ia ter. Então, são essas coisinhas que a gente vai aprendendo com o treino. E treine pelas provas do INEP. Treine provas do INEP. Os outros checklists são muito legais para ter essa variedade, mas treine as provas do INEP. Todo dia a gente treinava as provas do INEP, aí treinava mais outros e treinava. Para mim, o treino foi fundamental. Agora você vê, isso aí que você falou, foi uma dica que eu dei lá no curso, que isso é um ponto muito importante. Meu amigo, o cara na primeira foi assim, conta com laboratório. Meu amigo, vai pedir um laboratório. Conta com exame de tomografia. Menino, por que ele está escrevendo isso? Porque você tem o exame lá. Então, peça. Exato. Se você não sabe o que pedir, peça tudo. Você não vai perder ponto. Raramente você perde ponto por solicitar exame demais. Então, solicite tudo. E às vezes é só meio ponto. E meio ponto, você ganhou 2 pontos do exame e perdeu meio ponto. Ficou com um saldo de 1,5 ponto. Bom demais. Bom demais. Doutora. Não pode desistir, né? É lógico, é a batalha. Me conta. Agora eu queria aproveitar você aqui, porque eu sempre aproveito vocês para perguntar algumas coisas sobre o curso para poder entender o que foi importante para vocês. No curso lá a gente tem a parte online, as mentorias e o módulo presencial. O que é importante um curso online para o estudo da prova prática? O que é importante isso? Para mim, o teu curso online ele foi muito legal, por quê? Porque eu treinava muito aqueles checklists que você simulava, que tem na plataforma, né? E aí, o que eu fazia? Eu imprimia, e aí eu ia lendo tudo aquilo, ia escrevendo, e aí eu ficava treinando com você. Aí, né, você falava, respondia alguma coisa que eu não tinha perguntado, faltou perguntar. Então, os simulados, para mim, foram sensacionais, né? As mentorias, eu ficava com vergonha de participar. Acho que eu participei de umas 2 ainda, assim, porque eu ficava com muita vergonha, porque tinha muita gente na sala, e aí a gente errava, o pessoal ficava falando, e eu, ai, que vergonha. Mas é de extrema importância, né? Muito, muito importante. As mentorias, assim, são incríveis, realmente. E lá na parte do módulo presencial tem 3 partes. Tem a parte dos procedimentos, tem a parte que vocês fazem comigo e a parte com os atores. Aí lá nos atores, vocês têm a parte com os atores e comigo. O que foi importante para você, para o seu aprendizado, estar comigo lá embaixo, com outras pessoas olhando, que é como se fosse uma mentoria ali ao vivo mesmo, e o que foi importante a parte com os atores? O que foi que te ajudou em cada uma dessas partes? Olha só, para mim, a mentoria com você, com os outros olhando, foi super importante, porque quebra muito o gelo de você lembrar que na hora vai ter umas 5 pessoas na sala e 2 câmeras lhe filmando. Então, essa é a sensação. E você vai quebrando esse gelo de, nossa, realmente, vai ter uma câmera me filmando. De ir perdendo esse nervosismo, de ir quebrando esse gelo, né? E na parte com os atores, quando eu fiz na tua primeira turma, que tinha os teus colegas também, que iam revalidar e tal.
Então, foi muito bacana, porque eles davam muita dica, eles falavam, olha, não faz assim, fala mais rápido, fala mais devagar, fala isso, não fala isso. Você precisa atentar nisso. Fale tudo, que às vezes a gente deixa passar alguma coisa porque acha que o tempo não vai dar. Então, as dicas incríveis, né? E os atores também, todos, tinha ator que desmaiava, tinha ator... Então, assim, eu me senti me sentir mesmo ali com a questão da prova, né? Aquela portinha fechada, alguém tocava a buzina, então a gente sente a pressão mesmo, como vai ser a prova. Entendi. Né? É muito, muito real. E depois eu até comentei com meu marido, nossa, foi muito real. E aí a gente treinou mais de 30 estações com os atores, e depois com você, eu não lembro quantas, mas foram muitas. Então, acaba que você vai aprendendo mesmo a lidar com, porque é um jogo. Lógico. Né, a lidar com o jogo, como que deve responder, como que deve se portar, porque tudo conta. Até a coisa de você ficar olhando para o ator, quando sai no checklist, está lá. Teve uma empatia com o ator, ficou olhando para o ator, deixou o ator falar. Então, assim, até isso você vai aprendendo, porque a gente, naquela agonia de querer do tempo e não sei o que, a gente às vezes quer atropelar. Calma, respira, ouve, né? E aí que vai dar certo. Me conta, quando você chegou para fazer a prova dessa última vez, foi o que você esperava? Foi do jeito que você esperava ou foi diferente do que você esperava? Como eu tive a experiência de 2021, o primeiro dia me causou um pouco assim de choque, né? Eu saí da prova assim não muito animada, porque teve um câncer Colo retal. Colo retal, teve uma cirurgia pediátrica que não é muito comum, e aí veio um raio-x para confundir. Então, no primeiro dia eu saí assim, meio desanimada, porque de cara eu já peguei esse câncer coloretal. E, eu não lembrava a palavra biópsia. Eu não lembrava a palavra biópsia. Eu lembrei a palavra biópsia nos últimos 5 segundos. Eu não consegui terminar essa estação. Então, aí eu já fui para a segunda estação, meio travada. Aí, o que é que eu peguei? A cirurgia pediátrica, que me veio aquele raio-x totalmente confuso. Aí eu digo, meu Deus, agora pronto. Aí já terceira, quarta, quinta, ok, no segundo dia foi melhor. Mas no primeiro dia, eu confesso que eu saí um pouco temerosa, sem saber muito o que esperar. E a sensação de quase todo mundo era a mesma. Né? Nossa, esse primeiro dia foi um pouco atípico, porque como na prova passada tinha sido temas bem melhores, então a gente esperava que ia ser também. Né? Mas é aquilo, você sempre precisa lembrar que tem o segundo dia de prova. Tem outras estações, né? Foram 2 estações mais ou menos, mas tinha mais 7, 8 estações. Né? Então, no primeiro dia não foi muito o que eu esperava, mas eu não deixei a bola cair, né? E no segundo dia já foi bem melhor. Entendi. Quando você viu lá, aprovada, qual foi a sensação? Meu Deus, eu estava na igreja, eu estava no culto, então a gente não podia nem gritar, né? Só que eu comecei a chorar ali compulsivamente, e eu chorando, quando eu vi aquela tarja verde, cara, eu mal abri, eu nem tinha visto nota nem nada, só de ver aquela tarja verde aprovado, eu fiquei assim, êxtase, eu comecei a chorar e comecei a me tremer toda, e eu não acredito, eu passei, comecei a chorar e meu esposo, calma, calma, e é uma sensação indescritível, você vê ali aprovado, nossa, não tem como, não tem, pra gente que vem dessa batalha, assim, pesada, né? No meu caso, desde 2017. Aí ficou um tempão sem ter prova. Aí eu fiz 2020, pós-Covid, aquela loucura toda. Quase que eu perco o marido, pai. Então, não tinha cabeça para prova. Então, a sua cabeça já fica assim a mil, né? Você não sabe se deu certo, se não deu. Quando eu vi, meu Deus, é uma sensação indescritível. Só quem passa mesmo entende. Muita gente pode até pensar, ai, meu Deus, é só uma prova. Não, mas é a prova da nossa vida, né? Querendo ou não, é a prova da nossa vida. Porque a gente já veio numa batalha de mais de 6 anos
no exterior, longe de todo mundo, longe da família, e depois ainda passa mais não sei quanto tempo para revalidar, e frustrações, e dá errado, e você pensa que deu certo, não deu, e vem aquela... Então, é um misto de emoções muito grande. E a família toda, né, assim, também... Você não sofre sozinho, a família toda sofre com você no processo. Então, foi algo, assim, indescritível, realmente. A adrenalina foi tanto que aquela noite eu não dormi. Eu não dormi de tanta alegria que eu estava. Eu estava, assim, em êxtase. Literalmente, eu não conseguia desligar a tomadinha para... Mas foi uma sensação maravilhosa, com certeza. É muita alegria, né? Muito bom, graças a Deus. Doutora, eu quero lhe agradecer a sua participação. Eu sei que é complicado a gente parar um tempo para a gente poder fazer isso, mas isso ajuda não só a mim, que estou aprendendo com vocês a cada dia, mas também a muitas pessoas que vão fazer a prova. Vocês são inspiração para todas essas pessoas. Quando elas veem o relato de vocês, então elas veem que é possível, que mesmo tendo desaprovado, que consegue. Se você conseguiu, se eu conseguir, outras pessoas também vão conseguir. Não tem nenhum segredo. É difícil, né? Então é por isso que eu quero lhe parabenizar pela sua aprovação, porque é uma prova chata, uma prova que demora muito tempo para a gente conseguir finalizar, mas graças a Deus, Deus é fiel e Ele deu a vitória para você. E quero deixar aqui o momento para você fazer as suas considerações finais para a gente terminar a nossa entrevista. Tá certo. Primeiramente, agradecer a Deus, né? Porque a gente sabe que sem Ele nada é possível. E agradecer à família, ao esposo, todo mundo, porque todo mundo sofre junto no processo, não é um processo fácil, né? E eu também quero te parabenizar, Rafa, pela coragem, né? De lançar mesmo o curso, de abrir mão de muita coisa, de abdicar de muita coisa, porque a gente sabe que não é fácil também, né? O teu curso, você faz as lives, você faz as mentorias, então tem o curso presencial também, que demanda muito tempo, e eu quero te parabenizar também por essa iniciativa. Com certeza, para muita gente foi um divisor de águas. No meu caso, foi um divisor de águas, sim. Né? E para aqueles que estão tentando, né? Agora teve a última teórica, muita gente reclamando das injustiças. Para aqueles que estão tentando, a palavra é não desista, né? Persista, que uma hora dá certo. As injustiças vão ter, infelizmente, uma péssima correção vai ter, infelizmente, mas não desista. Entre com recurso 1, 2, 3 vezes se for preciso, chore ali uns dias, mas depois levante a cabeça e comece a estudar de novo, não tem tempo para choro, né? E é isso, Rafa, o que eu quero deixar aqui para quem está assistindo, né, para quem vai assistir, é que persista. Por mais difícil que seja, a caminhada vale a pena, porque a sensação é única, se apeguem à sensação futura, né? E a sensação de alívio também, porque por mais que a minha família nunca tivesse me cobrado a respeito disso, mas a gente se sente na obrigação, né? Depois de tanto apoio, tanto tempo, tantos anos, então a sensação de alívio é indescritível. E o que vier depois, aí a gente pensa assim, nossa, o pior eu já passei. É verdade. O pior já foi. E eu desejo muita sorte para todo mundo, né, que vai prestar a prova. Eu desejo muita sorte mesmo. E a palavra é persistência, não desista. Muito bem, doutora. Você que assistiu, meu amiguinho, espero que você tenha gostado, que tenha se identificado com as coisas que nós falamos. Não se esqueça de curtir, compartilhar, se inscrever no canal e deixar o seu comentário. Papai do céu abençoe a vida de todos vocês e nos vemos aí no próximo Podcast Revalida. Tchauzinho para todos.